A paz de Jesus, amados irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 8, os versículos de 5 a 17. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso, eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim, se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Amados irmãos, o evangelho de hoje nos conta de algumas curas que Jesus fez, mas nos chama a atenção principalmente para duas. A primeira, a cura do servo do centurião. O centurião, ele era um oficial de elite do exército romano, ou seja, ele não era israelita, ele era estrangeiro. A fé desse homem foi tanta que as palavras dele até se tornaram parte integrante das nossas missas. Quando o sacerdote diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a Assembleia responde, né? Senhor, não sois digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Um outro fato que nos chama muito a atenção, também com relação a essa grande fé desse homem, é a intercessão dele pelo seu servo, né? A Bíblia não diz se o servo dele ele era israelita ou não, mas provavelmente ele não era judeu, ele era pagão também. E ele foi curado. Ele foi curado pela intercessão do centurião. E é por isso, irmãos, que nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos orar pelas pessoas que a gente ama. Não importa a religião ou a fé dessas pessoas, porque vai ser feito conforme a nossa fé, né? Jesus mesmo diz: seja feito conforme a tua fé. São as palavras que ele diz para o centurião. A segunda cura é com relação à cura da sogra de Pedro. Não com relação à cura em si, mas com o que aconteceu logo em seguida, né? A palavra diz que Jesus tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Amados, todos nós já recebemos alguma graça vinda de Deus. O nosso próprio desejo de conversão, o nosso desejo de ser de Deus, já é uma graça enviada por Deus para nós,
através do Espírito Santo. Nos resta apenas servir. Em Mateus 9, um pouquinho mais para frente, Jesus diz: a messe é grande, mas os operários são poucos. Isso é uma realidade até hoje, principalmente aqui no Japão, que muitos deixam Deus de lado. Não que deixam de acreditar em Deus, mas muitos deixam de ir às missas, às celebrações, e principalmente deixam de servir. Ore comigo. Pai de misericórdia, obrigado por todas as graças que tenho recebido. Dai-me a fé que necessito para interceder pelos irmãos e servir-te conforme a tua vontade. Amém. Amados, tenham um dia abençoado, fiquem com Deus e até amanhã.